Então, Benedito nos ajudou demais, assim, Não, eu ia falar, a bondade de Deus, claro, diante de tudo aquilo que acontecia na vida de vocês, ter sempre alguém que puxava para o lado da igreja. Sempre alguém. E é engraçado que era as duas vertentes. Era o lado do bom, sempre a gente procurando Deus e algumas pessoas nos guiando pro mau caminho. Porque depois que a gente veio para São Paulo, em 2006, a gente foi para a Rede Globo, a gente foi para oportunidades que você nem imagina. Sim. Assim, se a gente a não gente tem tem a família, né, Matheus? É. E a oração e o catolicismo e a fé, nós tínhamos ido para... A gente tem muitas facilidades, né? Para os caminhos errados, né? Muita gente coloca a gente na parede, porque são quase 30, são 30 anos de carreira. Por que não fizeram sucesso ainda? A gente contou recentemente no Piunte muita coisa. Mas conta, pelo problema, não tem problema. Que realmente nos bloquearam, literalmente, né? Porque a gente prezou pelo que a família nos deu de oportunidade e o que a gente achava que era o caminho correto. Porque existia o caminho mais fácil para poder alcançar o sucesso. Moeda de troca? Como que funciona? Tipo, muito. essa parte a gente chegou até uma empresária que ela colocou a música nossa na novela na época. E assim, ela começou a misturar as coisas, né? E era uma oportunidade meio que ímpar na nossa carreira, porque você tem uma música de novela, se você dá uma sequência ali, é praticamente impossível de você não conseguir um sucesso ou se posicionar de mercado, né? E essa empresária, assim, ela começou a nos apavorar, assim, no sentido dos nossos princípios, assim, sabe? Então, ali a gente não entendia direito, porque nós viemos do interior. Ela não estava bem com o marido, acho que misturou um pouco. Nós viemos do interior. Vocês já estavam casados? Não, ainda não, nós ainda nem conhecíamos mas esposas, a gente sempre teve, assim, essa coisa, no sabe? princípio, A gente conhecia a família dela, as filhas, então, tipo assim, não era uma coisa que a gente se sentia à vontade, né? Graças a Deus, a gente bagunçou bastante, não vou mentir. A gente bagunçou quando a gente pôde, mas com os caminhos que a gente achava que era o correto. Fazer bagunça, namorar e tal, né? Os pecados, depois a gente se vira com Deus, né? Mas nos pecados que a gente achava que eram normais, né, pra gente. Então, a partir do momento que a gente teve começou a ter esses problemas... Essa fase de 2006, assim, foi punk. Porque nós tínhamos tudo, ônibus, shows pra caramba, dinheiro no caixa... mas assim, a gente estava com esse problema administrativo violento. E ela foi uma das maiores empresárias nossas. Assim. A gente nunca teve uma pessoa... Na verdade, foi a única que nos... Ela falou, desculpa. Ela falou, eu vou botar o CD debaixo do braço. O que for necessário fazer... Se eu não achar o lugar de tocar na novela, eu não sossego. For preciso, eu vou fazer. Então, tipo assim, ela tinha essa gana que um artista precisa de um empresário. Só que a gente chegava em alguns momentos que a gente se sentia meio que... Festa de Globo, nós falamos não para umas 3, 4. Ela queria ir para o Rio de Janeiro. Ela queria encaixar a gente... do cara da novela tal. Porque ela falou, é lá que vocês vão... Vocês têm a cara de Globo, vocês têm a cara de novela, vocês podem participar. Vamos arrumar namorado. Ela conseguiu colocar nós na novela. Nós participamos da novela Favorita. Foi uma das músicas mais tocadas do ano de 2010, que foi tema da Cláudia Ohana, né, com a música Se é Pra Falar de Amor. E aí, posteriormente... Qual que é essa música? Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor, eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito, só pra te ver pedindo bis. Se é pra falar de amor... Parece os dois cantando na hora, né? Impressionante, né? Ativa um modo... Mas nessa época nós viajamos o Brasil inteiro, viajamos até fora do país para fazer show. Mas tinha uma poeirinha atrás da orelha, ali uma pulguinha atrás da orelha que estava nos atentando pro mau caminho. A gente... O corte mesmo foi um dia... A gente tava precisando gravar um DVD, né? Porque essa música começou a tocar na novela e já estava no auge dos DVDs. E a gente teve um contato com uma produtora que fez o DVD do César Minotti, ia fazer o DVD do César Minotti e Fabiano, que estavam no auge também, explodindo, né? E aí nós fomos marcaram a saída nossa para BH, o escritório reservou tudo, né? Quando a gente chegou lá, no avião, quando a gente foi entrar no avião, um produtor amigo nosso falou assim, viu, vocês estão sabendo? Falou, não tem hotel lá em BH, hein? Falei, mas como assim não tem hotel em BH, uma capital, né?
Isso, né? Tipo, eu e meu irmão, assim, falando... Ele falou com a gente com um jeito, assim, no avião, né? Ele falou, então, reservaram um motel pra vocês lá. Vocês é empresária. Vão ficar no motel. Aí nós falamos, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Tipo assim, nós vamos ter que ficar no motel com a empresária. Falando, isso aí não é possível, o negócio desse aí não vai dar. Ali foi o... Não, ali falei, não, tipo... A gota d'água vale, pra nós. tipo assim, não vale o que nós estamos vivendo pra fazer isso, né? Tudo tipo assim, tem limite, né, Guto? Acho que tipo assim, a gente ligou para um amigo nosso, preparamos o terreno, tinha um amigo nosso em BH, falou, Ele foi buscar nós no aeroporto. Cara, salva nós da enrascada aqui. O empresário tá querendo levar a gente, diz que não tem hotel em BH, como pode o negócio dele? Ele falou, não, fica em casa e tal. Aí ela acabou indo também, foi pra casa dele, mas a gente conseguiu organizar direitinho. Era uma perseguição absurda. A gente, nada contra, mas cada um, né, sabe até onde pode chegar, né? A gente sempre teve os nossos princípios achando que isso aí era errado, né? A gente conheceu a família, tudo dela. Então ali foi, tipo assim, foi desanimando. Quando passou tudo isso, a gente teve outros problemas com ela lá. Acabamos finalizando. Abrimos mão de um valor, na época, considerável, que tinha no caixa, que nós tínhamos direito. Abrimos mão e ela veio para cima assim. Por uma bênção de Deus, conseguimos uma família de São Paulo que gostava muito da gente, que a gente fazia shows nos restaurantes. Comprou os direitos dela conseguiu... e do outro empresário também, que era o que não deixava a gente cantar músicas de Deus e Nossa Senhora, que nos bloqueava. Falou que nós íamos voltar para Taquarituba para plantar café. Vocês têm que o pouco que vocês vão fazer é plantar café. Falei, vamos plantar café. Se precisar, a gente planta café. Nossa. Não tem problema nenhum, né? Pode-se dizer que talvez aquilo que as pessoas chamam de um auge, uma explosão ainda maior da carreira de vocês, não aconteceu por vocês não terem aberto os princípios de vocês. Sim, literalmente. Exatamente. Tanto da fé, quando se fala de não cantar a música de Nossa Senhora, como no princípio moral mesmo. Eu acho que mais os princípios, né? Porque, que nem cantar a música de Nossa Senhora, o Daniel canta, o Michel Teló canta, né? Eles são de uma outra época. Parece que essa época, nossa, o negócio era meio feio o negócio de ver. Mas pra você ter uma ideia, essa empresária, nós colocamos uma música, ela colocou uma música na novela Paraíso, uma música nossa. Que foi uma novela muito sertaneja, assim, né? Seria bem importante pra gente. Fechou a nossa participação dentro da novela, a gente cantando num boteco lá da novela. Sim. E quando nós desfizemos o negócio, ela foi lá e tirou a nossa música da novela. Então tinha uma maldade, assim, né? É complexo, né? Porque muitos artistas ficam pelo meio do caminho. A gente poderia ter ficado, graças a Deus. A gente não desistiu, sabe? A gente não desistiu. A gente pegou o projeto para nós, montamos um escritório nosso, fomos tocando. Só que nisso a gente também não tinha experiência, né, para tocar. E assim, quando você toca no rádio através de uma música, o rádio depois cobra isso, né? Então, tipo assim, o rádio tocou a gente de graça. Que hoje em dia é tudo na parceria, né? Você compra um horário praticamente no rádio. Então, nós não conseguimos dar sequência. A gente perdeu tudo aquilo que a gente fez, né? Então, a gente começou do zero. Então, a gente foi tomando pancada aqui. O rádio tocava de graça, mas depois queria um show. E a gente... e tinha o jabá mesmo, né? Ainda tem, né? O jabá, né? Porque como as gravadoras sempre pedem algo em troca, né? Ela toca na gente, mas acaba tendo que pagar, né? Infelizmente, né? Você compra o horário ali, né? Hoje ainda tem isso. Ainda tem, normal. Ainda tem. Hoje, agora Spotify, né? Então a gente assim... Como é o jabá do Spotify? Mais complicado. Esse tá mais complexo. Esse tá bem complexo. Esse mais mais complexo. Mas tem. É porque eu fui do rádio, então eu tava ali 10 anos no rádio. O rádio eu conheço bem. Hoje o maior concorrente do rádio é o Spotify, né? Sem dúvida. Então tem gente que as duplas hoje em dia não querem nem saber de rádio, nem visita a rádio. Então nós começamos no rádio. A gente escutou a primeira vez lá em 96, chorou quando escutou a música no rádio. Então, nossa, pelo amor de Deus. Uma loucura, né? Mas a vida assim vem nos trazendo, né, oportunidades, mas sempre Deus nos acolheu. E a gente sempre indo para Aparecida cantar. O Padre Coutinho, não sei se você lembra do Padre Coutinho de Aparecida. Conheci. Ele levava a gente para cantar, a gente cantava a música Nossa Senhora. A gente gravou num dos álbuns, no meio do caminho, antes até de Mateus e Cristiano.
A gente cantou uma música da Fátima Leão que chama O Milagre da Fé. Linda, linda, linda nessa música. Ela virou tema da rádio. Da Rádio Aparecida. Olha, você lembra o refrão, não? Lembro. Era Manto, manto azul e pele negra exposta no altar. Sai gente dos quatro cantos pra te visitar. Mãe, tu és de nossas mães, mãe de nossas vidas, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Aí ela falava: 12 de outubro para tudo, corações de outro lugar, procissões e velas acesas, filas para te beijar. E a Fátima Leão fez essa música porque ela sofreu um acidente aqui em Cajamar, e ninguém acudia ela porque ela estava toda ensanguentada, debaixo de chuva. E ela se ajoelhou, porque ela já estava cansada de pedir ajuda, se ajoelhou. O pessoal pode até cobrar a Fátima Leão, porque a Fátima Leão ela é uma das super maiores famosa, uma das compositoras compositoras do sertanejo. E ela contou essa história pra gente. Ninguém gravou essa música, só nós gravamos. Caramba, poderia regravar. E aí nós vamos regravar agora num projeto que vem muito em breve. Boa. Vamos saber E aí desse projeto aí. Então. Gente, a gente tá ao vivo, vai comentando aí, viu? A gente faz tempo que não fala que tá ao vivo, né? O pessoal tá acordado aí, pô, amor. Graças a Deus, vamos lá. E ela se ajoelhou ali na beira da Bandeirantes e um carro parou, acudiu ela, levou ela até o hospital. E aí ela conta que essa pessoa deixou ela no hospital em Cajamar, se eu não me engano, e acudiu ela, pegou ela no colo e deixou ela com os enfermeiros. A hora que ela virou para trás, ela já estava na maca, já não tinha mais ninguém atrás. Caramba. Não tinha carro, não tinha nada. Não tinha carro, não tinha nada. Era uma noite chuvosa, que o estacionamento todo vazio. E ela falou, não, vou fazer uma música para Nossa Senhora. Vou fazer uma música para agradecer. E ela chamou Milagre da Fé. Que lindo, E aí ela fez essa música e nós gravamos. Ninguém gravou e na época ela contou, porque nós pedimos uma música para Nossa Senhora, ela falou, nossa, ela contou essa história. Daí veio muito essa história a nós, de todo o alma a gente gravar uma música de Nossa Senhora. E a gente foi tendo esses impedimentos no meio do caminho, o empresário não deixou. Teve um CD que nós gravamos logo depois, né? Da música da novela. Música da novela. Antes da música da novela. A gente colocou uma música de Nossa Senhora. Foi o Milagre da Fé. Milagre da Fé no final da faixa, ninguém sabia que tinha. Pra esconder do empresário. Pra esconder do empresário. Caramba! Porque você lembra o CD? O CD tinha faixa. 3 minutos, mas se você deixasse gravando, ele ia pra 15, 16. E aí, como a gente sabia que ele era super Caxias, ele ia ouvir todas as músicas, dava palpite. Só que chegava no 3 minutos, você desliga ali, né? Aí acabava 3 minutos, ele tirava o CD e não ouvia. Só que a gente deixou 1 minuto. Depois do 1 minuto, a gente colocou a música Milagre da Fé. Porque ele bloqueou a gente. A gente gravou, a hora que ele descobriu que a gente ia colocar a música Nossa Senhora, ele falou, não, pode tirar. Não tem nada a ver vocês misturarem música de Nossa Senhora com uma coisa de você, não sei o quê, papai. E os crentes, como é que fica os crentes? Falei, puxa, mas é uma fé nossa, né? Uma intenção que a gente tem, né? Mas é duro, né? Porque o dinheiro sempre vem na frente. Ele né, era que patrocinava o negócio, então a gente... Mas o produtor, que era o Maluli, que produzia Edson Hudson, Bruno Marrone, Paulo Fernandes, ele falou, gente, é uma fé de vocês, vamos dar um jeito. Aí ele deu um jeitinho e colocou. Caramba! Colocou a música. Ele tava lá, Nossa Senhora tava lá no disco. Que maravilha! Abençoando a gente, né? Mesmo nas dificuldades. Né? Então... Agora, nessa época do problema lá com a empresária, quando vocês comentavam com alguém mais próximo, alguém que era do mercado, como que era a reação? Assim, cara, vai lá, faz Não, o que as quiser pessoas com essa- falavam, aproveita. Como que era? As pessoas falavam, vocês estão loucos, vocês estão perdendo a oportunidade. Pô, uma mulher bonita. Uma mulher bonita Meu, dessa. qual que é o problema? Vai lá. Pô, aproveita, se ela gastou tanto, vai gastar mais 2 tanto. Falei, gente, como assim? Vocês estão ficando tão malucos? Como é que eu vou, né, abrir mão, né? A gente não falava dessa maneira, mas a gente... Puxa, é droga, é bebida, Porque a gente poderia tudo que ter... você imagina. Se o trauma, né, de um problema financeiro, um trauma de um erro, né, de percurso de algum projeto, ele gera um trauma, mas um trauma desse nível, de você separar uma família, quebrar né, a natureza do ser humano, né? Nós fomos criados assim, né? Jamais nós vimos assim, nosso pai brigar. Meu avô teve um problema sério de separação, nós vimos em casa. Acabou com a família. Acabou com a família, grana, perdeu muita grana. Então, tipo assim, a gente tinha isso. Meu pai sempre, né, tem esse princípio. Mas a minha avó não quis separar dele. A família toda se
perdeu muito dos bens que a família tinha. Mas ela não separou porque ela casou na igreja, pelos né? princípios dela, porque ela não queria separar, porque ela falava o que Deus uniu não separa. Se ele quiser fazer as festas dele, que ele podia fazer. Mas os meus princípios... E ela rezava 1000 Ave-Marias por dia. Todos os dias. E a gente veio crescendo com isso, né? Então, tipo assim, era uma coisa que era inadmissível pra gente fazer. Você quebrar uma família ali, fazer todo e outro. Você tomava café igual estamos tomando café aqui. Tomava café, almoçava, ela nos acolheu mesmo, né? E aí você vê esse BO acontecendo, a gente foi, né, e nós desmoronando por dentro, né? As más línguas ali em volta falavam que ela estava fazendo, quando nós começamos com uma história de querer sair do escritório, nós estamos no auge. Sim. Foi logo depois do Faustão. Logo depois da música da novela, que a foi... música da novela. Que ali nós vimos o... Ali nós vimos realmente o que era um sucesso, literalmente, porque nós viajamos o Brasil. A hora que tava decolando. Tinha ônibus, tinha tudo, já rodava, fazer show. E ali nós começamos a meio que nos desconectar por causa desses abusos e tal que a gente estava, né, sentindo e acompanhando, mas nós descobrimos que ela estava fazendo até trabalho contra nós. Caramba, cara. E um dia, já era no finalzinho já dessa parceria, já tinha alguns meses que a gente já estava em litígio já nessa época, falando com o advogado, eu já tinha conhecido a minha esposa, eu já estava morando com ela, né? E o Matheus já estava morando com a futura esposa, já estava quase que noivando já praticamente. Nós descobrimos que ela estava fazendo uns trabalhos pra gente. O produtor contava tudo pra gente. Era bem próximo ali. E a gente estava totalmente conturbado psicologicamente, brigando na estrada com show. Ela bloqueava show nosso, falava que a gente não ia no show, aí o contratante cancelava o show, nós chegávamos no show, não tinha show. Caramba, chegava no show. Chegava no show, ela cancelava o show. E uma vez nós fomos numa cidade, eu nunca mais esqueço, 7 Lagoas. Nós chegamos lá, os caras foram no hotel para bater em nós, porque falaram que a dupla não iria e eles já tinham pago metade. E ela falou que a gente não iria. Chegamos lá para fazer o show, cadê? Não tinha estrutura, não tinha nada. As pessoas iam lá para receber dinheiro de volta. E ela falou, não, a dupla que não quis ir. Cara. Ela teve... Esses problemas foram assim, nos recorrentes, afetando, assim. né? Um dia eu estava dormindo com a minha esposa, na época namorada ainda, assim, deitado, assim, porque elas nos acolheram na época, a atual esposa do Cris acolheu e a minha esposa também, né? Acolheu porque a gente perdeu, né, o lugar que a gente estava, a gente foi nos apegando. Eles foram pedindo um apartamento, porque eles pagavam um apartamento pra gente morar em São Paulo, né? Então... E um dia à noite, assim, eu não conseguia dormir. Tipo, eu nunca tive problema de sono. É engraçado isso, né? Madrugada. E eu fiquei a noite inteira assim, olhando pro teto e não dormia. Uma insônia danada. E passou a noite e tal, eu falei, nossa, que estranho, né? Que sensação estranha, né? Um aperto assim, né? Aí a gente é muito ligado esse negócio de conexão, né? De irmãos, gêmeos e tal. Aí no outro dia, de manhã, o Cris me ligou e falou, nossa, Matheus, tá tudo bem aí e tal? Aí ele falou, eu sonhei com coisa ruim. Uhum. De madrugada, nós já estávamos nesse finalzinho, Deus, né? Acho que Deus estava nos protegendo ali de toda essa loucura que a gente estava enfrentando, né? E a gente abrindo mão do sucesso para poder realmente, né, ter paz. E aí, nesse dia que o Matheus não dormiu, nessa noite, eu vi o demônio na minha frente, assim. A minha esposa, ela tá de prova até hoje. Eu tava deitado, eram umas quase 3 horas da manhã. Eu lembro que no sonho, eu tava entrando numa igreja, assim, numa escadaria de uma igreja linda, uma fachada maravilhosa, assim. Eu entrei, abriu as portas da igreja, veio uma luz, assim, coisa mais linda do mundo, assim, aquela luz. E do nada eu escutei o som dos órgãos, sabe aqueles órgãos de tuba? De tuba, sim. Gigantesco. E eu escutando aquele... Dom, 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 dom. E aquilo foi me hipnotizando, assim, olhando pra cima e não acabava as tubas do órgão. A hora que eu olhei lá em cima, eu senti uma mão grudar no meu pescoço, mas real. Por essa luz que me ilumina, assim. Sim. Eu olhava assim, eu acordado, eu via minha esposa dormindo certinho. Ela estava deitada do meu lado.
E aquilo me pegando, cara. E eu olhando aquilo, e eu vi as mãos assim, todas aquelas unhas gigantes, cara. Eu vi a face do demônio na minha frente, cara. Eu olhava assim, eu tentava falar assim. Foi nessa noite que eu não, E não dormiu, caramba. E aquilo me prendendo, assim, eu me engasgando, cara. Eu gritava pra minha esposa, amor, 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 me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Do nada eu comecei, eu tentando rezar, não conseguia rezar. A hora que eu comecei a rezar, Ave Maria, cheia de graça. Aquilo me veio. A minha esposa, amor, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela me acordando. Aí eu falei, amor do céu, você não acredita. Eu acordei, falei, eu acabei de ver o demônio. E aí, de manhã eu acordei e liguei pro Matheus. Falei, Matheus do céu. tinha alguma coisa rolando assim a mais, né? Porque começou a ficar pesado, né? Quanto que o inimigo ele vai lutando pra perder uma alma. Exatamente. Porque Exatamente. imagina, vocês ali tentando se esquivar e ali o inimigo. E o quanto uma alma com a marca do céu, porque você pega ali sua avó, é tipo gravar uma música escondida de Nossa Senhora por amor às coisas da fé. Exatamente. Então, o quanto uma Temendo alma, a Deus, isso, né? Temendo a o Deus. quanto que uma alma com a marca da fé, o demônio faz de tudo para tirar ela. Faz de tudo. Para afastar ela de Deus, né? Porque a gente vê a história de vocês, a gente vê um constante combate espiritual do inimigo realmente fazer de tudo, ou seja, dar fama na frente de vocês, dinheiro, fama e prestígio e tudo, mas querendo a alma de vocês. Exatamente. Eu me lembro de um episódio bem importante. A gente, depois que a gente começou a frequentar muito, a gente ficou sabendo de uma missa em Águas de Santa Bárbara, uma missa de cura e libertação. Meu pai e minha mãe, não me recordo quem ficou sabendo, vocês têm que ir, né? Porque a gente sempre estava... Mas já era o Monsenhor Edmilson? Já era o Monsenhor, era o Padre Edmilson. Padre Edmilson. Em Água de Santa Bárbara. Nós conhecemos ele num dia numa missa e ele... A gente já cantava na região, já tinha um certo sucesso na região e a gente foi pedir a bênção para ele. Ele já sabia que a gente cantava, aí ele começou a chamar a gente direto para cantar na missa. Chegou a fazer uma missa cantada com ele. A gente fez uma missa sertaneja. Missa sertaneja. Sertaneja com ele. E ele sempre nos ajudando, ainda como Lucas e Mateus ainda nessa época. E eu me recordo de um dia, ele nos apresentou o Padre Plácido, que na época era ali de Interlagos, logo ali da Robert Kennedy, né? Ministério da Robert Kennedy. Ele falou, vocês vão cantar no Cerco de Jericó, em Água de Santa Bárbara. E aí o padre Edmilson estava vindo de São Paulo, o padre Plácido vindo de São Paulo também, e o padre Edmilson precisava passar em Botucatu. Você acredita que eles tinham marcado, acho que 10 horas da manhã para rezar em casa, né, que a gente ia fazer o grupo de oração antes de ir para Água de Santa Bárbara. No meio do caminho, os dois capotaram o carro no mesmo horário. Meu Deus! O padre Plácido chegou em casa... cheio de sangue. O Padre Plácido chegou em casa todo ensanguentado. Ele conta que ele passou a polícia rodoviária de Avaré, aí ele foi virar uma curva logo embaixo ali, onde tem um descampado grande, uma carreta passou, tanto vento. Os dois carros na mesma ele hora. Dirigindo. E o padre... E o padre Edmilson na Serra de Botucatu, ele não chegou a capotar. Mas rodou, Ele rodar, mas o Padre Plácido capotou, arrebentou a cabeça. E o Cerco de Jericó tava começando a ficar grande, né? Tava com aquele começo do Cerco de Jericó que todo mundo... né? Hoje já tá mais conhecido, né? O Padre Plácido chegou ensanguentado, chegou a tomar banho em casa, nós tivemos que dar roupa para ele, porque ele ensanguentou tudo. E aí, mas eles continuaram a missão e foram para Água de Santa Bárbara depois e fizeram o Cerco de Jericó. Nós fomos lá, cantamos. Pra você ver, né, como é que é. E aí o padre Edmilson falou, que horas foi isso, tal? Ele falou, foi tipo 9 horas da manhã e o Padre Plácido também às 9 horas da manhã. No mesmo horário, tiveram um problema sério. Isso só pode ser o inimigo que estava impedindo eles de chegarem, né, no